Misericórdia, família. Começamos a live fora de hora. Papai, mas que vamos. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu ligar aqui o ventilador, meu Deus do céu. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai aqui no improviso, né? Já que eu apertei sem querer aqui, o negócio começou. Então vamos lá. Primeira informação que eu quero trazer para vocês aí, família, é sobre uma entrevista. A gente vai colocar aqui é da Rede Rio, né? Rede Rio que já participou, a gente já participou lá em algumas entrevistas com eles lá. Então nós vamos colocar aqui essa primeira entrevista, né, da Rede Rio TV. Entrevista que foi ao ar aí para a gente entender aqui. E eu gostaria da atenção dobrada de todo mundo aí, beleza? Vamos acompanhar aqui. O caso Adele, família, é um caso emblemático, tá? O caso Adele é um caso bem emblemático. E para a gente entrar nesse assunto, o que, que ele falou, o que, que ele deixou de falar com a irmã dele, precisamos acompanhar essa entrevista aqui da Rede Rio TV. Deixa eu ver se eu consigo colocar do outro lado. Aí, deixa eu ver isso aqui. Vou ver se eu coloco desse lado aqui. Vamos acompanhar aí. Só piorou, só piorou. E acontece muito. Então, eu não gosto muito de falar de questão política aqui, porque o Brasil está num momento muito complicado. Você fala A, as pessoas te atacam. Você fala B, as pessoas te atacam. Então, você não pode falar absolutamente nada. Boa. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar consignado que a minha banca de advogados, isso aí eu falei para o Brasil todo e falo novamente em alto e bom tom. Nós trabalhamos nesse caso do Adélio, mas sem qualquer viés político partidário, qualquer um. Teve gente na minha banca defensiva que votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, eu não sou petista, eu não sou de direita, não sou de esquerda. A pessoa que me contratou pagou o início do contrato, não voltou, não pagou o restante, pagou apenas o início. Depois, eu tenho quase certeza que depois que ela viu a confusão que ocorreu na audiência de custódia, a pessoa, com certeza, e abriram até vários inquéritos policiais na Polícia Federal para tentar achar quem foi, né? Porque surgiram teorias da conspiração que a gente estava recebendo de facções, Como é que tá o áudio aí, galera? Tá dando para ouvir bem aí? Fala comigo. recebendo de partidos de esquerda, recebendo de políticos, recebendo dinheiro de emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem em algumas entrevistas fora do estado de Minas Gerais. Porque interessavam a elas, né? Só isso, mas não teve nada de teoria da conspiração. Então a gente não tem aqui qualquer viés, qualquer ideologia política. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Marco Alfredo Merria, tá certo a pronúncia? Tá certo. Primeira pessoa que diz a pronúncia correta, Merria, isso aí. Doutor, eu entrevistei o doutor Zanoni, eu não sei se vocês trabalharam juntos ou ele veio antes ou depois no caso do Adélio Bispo. Na verdade, o Zanoni me convidou para participar do caso do Adélio Bispo, né? Era uma equipe formada só de mineiros e nós tínhamos um grupo que é da Academia do Júri da Confraria. Quando entra casos muito polêmicos e, digamos assim, complexos, nós chamamos as mentes de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, de cara, eu levantei e vou dizer uma coisa, Fernanda, totalmente equivocado, sabe? Porque hoje eu começo a imaginar que para nós era a defesa mais fácil e a mais lógica. Porém, eu escrevi um livro até do Adélio, e aí vai uma crítica à minha pessoa e até ao grupo, e uma crítica salutar. Porque, veja bem, esse processo era para ter ido para a júri. Para defender o Adélio, né? E isso foi o que ficou ali nos comentários. Quem pagou ele? Quem pagou ele? Quem pagou ele? Então, a gente queria entender realmente quem é o Adélio. Ele deu facada? Por que que o senhor queria... Quem contratou vocês? Bom, na verdade... Por que o senhor gostaria que ele fosse para um júri? Bom, justamente para receber essas respostas.
para ter essas respostas. Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos, tá? Hoje nós trabalhamos num quadro de, como é que se chama? Uma lenda urbana. Então, nós temos lenda urbana do Adélio, né? Filosoficamente, uma lenda urbana. E o que pesa nisso? É justamente coisa simples que faz a coisa virar um incidente enorme de tráfico, de situações que não é verdadeira. Primeiro, Adélio deu a facada. Fato. Não é inegável, Adélio deu a facada. Segundo, quem pagou os advogados, no primeiro momento, foi o pessoal da igreja que contratou e que, na verdade, foi uma miséria de honorários e que, posteriormente, ia ser acertado mais valores do que se imaginava e não foi acertado nada. E o pior de tudo, eu coloquei no meu livro, sabe, que é importante que se diga que grandes casos como esses, a verba honorária, ela se torna quase secundária ou terciária. Né? Na medida que se pega um processo desse, tu quer ver o processo ter o deslinde. E não, na verdade, o que pagou. Então, preste atenção. Isso eu coloco no livro. As pessoas querem saber quem pagou, quem pagou os honorários. Olha, eu já tive processos em que eu fui pago 3 anos depois por uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um parente distante. No caso Adélio, eu entendo que nós não vamos receber mais nada, porque o que foi pago, e foi pago bem cristalinamente. Ademais, se formos pegar as contas do Zanoni, que foi o primeiro contato, ele e o Pedro Posa, tudo foi lançado em cargas fiscais, então não tem mistério nisso aí, né? Foi um lobo solitário, é isso que é importante que se diga. O pagamento significa ter pessoas que poderiam ter apoiado a Adélio para ser a pessoa que seria, digamos, o cabeça de lata para cometer o crime. Na verdade, não teve essas pessoas, porque a Adélio foi somente o lobo solitário. Você entendeu? Foi mesmo? Foi lobo solitário, porque isso aí estava na genealogia da mente dele. Ele queria matar o Bolsonaro. De qualquer forma, ele queria matar o Bolsonaro. E ele acompanhou, se você pegar o processo, eu estou dizendo de agora, desde o começo, ele já fazia o estudo de onde ia Bolsonaro. Tanto é que em Juiz de Fora, quando ele entrou naquela via do centro de Juiz de Fora, era onde ia acontecer, porque ali era um corredor polonês. Aquilo ali, uma pessoa de cima podia tirar uma cadeira no então presidente Bolsonaro, né, o candidato, poderia ser ferido de qualquer forma. E aí também contou muito com a falha total da segurança, que não teve segurança nenhuma, né? A gente viu que quem deu a real segurança no frigir dos ovos depois foram os terceirizados e a polícia militar, os P2 que entraram para segurar, e aí foi uma falha geral e que ele adentrou e deu efetivamente facada. Isso foi fato. E é tão comprovadamente que nós estamos dizendo que a própria assistente de acusação, ela concordou com tudo isso que aconteceu, que foi uma pessoa que não teve outras pessoas, e se tivesse, Fernando, eu diria uma coisa, mudaria todo o quadro, todo o cenário, né? E aí nós estamos falando de polícias especializadas. Eu entendo que, além de ter sido um delegado que investigou, eu acho que foi criado um outro compartimento de investigação própria, de forma sigilosa, para investigar o que estava acontecendo. E, de fato, por incrível que pareça, aquela história de Hoffman, né? O caminho mais simples foi o mais acertado para o Adélio. Não teve complexibilidade nenhuma nesse negócio. Por isso que foi o que aconteceu, né? Então, é muita lenda urbana, muita hipótese que existe, mas eu diria, não levado para o júri, acontece o que está acontecendo. Muita curiosidade e que, felizmente, é o que se sucedeu no processo. Eu vi que a família Bolsonaro não reivindicou nada, aceitou ali, né, a insanidade mental dele. Entretanto, o senhor tem alguma objeção? Não, é isso aí. Pode explicar. É isso aí. Entretanto, o senhor fez algumas críticas à Polícia Federal, certo? Não, eu não faço crítica à Polícia Federal. Eu disse assim, que quanto da proteção do Bolsonaro, eu acho que poderia ter sido feita uma melhor segurança. Tanto é verdade que agora, depois do acontecido, de 20 agentes passaram para 60, 90 agentes que cuidam do candidato. Então, minha crítica seria com isso. Eu acho que faltou uma logística de proteção. Tá, então quem pagou os senhores foi a igreja, isso? Quem pagou, na verdade, para mim, eu não recebi dinheiro. Quem pagou no primeiro momento, salvo engano, que foi sempre dito de forma oficiosa. Qual igreja? Foi um membro da igreja que pagou. Membro? O colega Zanoni. Qual igreja? Inclusive, isso é público notório. Qual igreja? E tem um motivo pelo qual esse colega da igreja tenha pago? Sim, existe um motivo porque o Adélio Bispo, antes mesmo de acontecer isso aí, o Adélio Bispo, ele frequentava várias igrejas.
os pastores entendiam que Adélio Bispo era uma boa pessoa. Então, e outra coisa, ninguém imaginava a dimensão do que seria o caso. Boa pessoa? Peraí. Agora para tudo aí. Como assim, família? Boa pessoa? Família, igreja não tá dando nem cesta básica pros outros. Ah, papai, chega a arrepiar. Igreja não dá nem cesta básica, doutor, pros outros. Como é que vai pagar 3 advogados que chegaram lá de jatinho? Me ajuda aí, doutor. Para com isso. O mundo sabe que isso não é verdade. Vou continuar. Então, naquele momento, a igreja se aproximou achando que era um caso de não grande repercussão. Eu tenho essa hipótese. E aí, quando viram que era um caso de grande repercussão, os pastores que não eram ricos, simplesmente se recusaram. Porque todos eles diziam que a ideia geral era Adélio Bispo transformar um pastor. E ele, por pouco tempo, não virou um pastor. Ele se decepcionou e daí saiu dessa questão das igrejas, mas dentro da igreja ele era bem visto, antes do incidente. Depois do incidente, claro, ninguém quer se comungar com uma pessoa que atingiu um candidato a presidente do Brasil. Claro, e saiu muita coisa, né? Muita polêmica sobre isso. Ele foi pago pelo Lula, foi pago pelo próprio Bolsonaro, fazia aula de tiro com o filho do Bolsonaro. Nada disso... Claro, quem pagou não. Mas essa questão, ele chegou a fazer escola de tiro com algum filho do Bolsonaro, se aproximar de algum filho para facilitar... O que aconteceu, o que se tem notícias, é que ele participou de uma escola de tiro, salvo engano, no estado, tá? Que agora eu não estou bem lembrado. E o que nós temos que afastar de completo é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro não têm participação nenhuma nesse evento. Absolutamente não existe relação nenhuma do Lula ter mandado... Peraí, meu corpo pinica, eu tô com o corpo pinicando, ó. Eu começo a ver mentira, impunidade, ó. Tô com o corpo pinicando agora. Ah, papai, como assim, gente? Bolsonaro ia contratar o cara para dar facada nele mesmo. Ah, papai, é muita hipocrisia, né, família? Ó, tô coçando. Ó. Quando eu começo a ver um trem desse, família, começa a coçar, pinico tudo, ó. Tô todo pinicando. Misericórdia, gente. Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, doutorzinho. Para de mentir, rapaz. Vamos lá, vamos continuar. Ter mandado matar através do Adélio e o Bolsonaro ter mandado fazer isso. Isso aí é uma ilusão. Ó, que Bolsonaro mandou fazer. Chama a esbanja. Tá de brincadeira, doutor. Como é que... Não, isso é sacanagem. Isso aí já tá indo pro outro lado. Não teve ninguém falando... Meu Deus, que país é esse, Brasil? Que país é esse? Muito bom dia, família. A live começou até fora do horário aqui, mas eu tô chinelando aqui. Vem. Calma que ainda tem a cereja. Vou até babando. Calma que ainda tem a cereja do bolo. Vamos lá, vamos continuar um pedacinho. Que não se comporta no processo. Eu diria que até é temerário. É muito perigoso nós caminharmos com uma ciência jurídica e criar hipóteses que inicialmente já são hipóteses falhas. Porque se botar enquanto hipótese, ela já pode ser discutida. E nesse caso, nem enquanto hipótese. Então é muito perigoso. Eu estou dizendo que já que são pessoas do mundo jurídico, quando se cria hipótese, tem que haver uma necessidade, uma previsibilidade que exista isso aí. Né? Sim, só que nesse caso, não tenha dúvida que o Bolsonaro não tem participação nenhuma e não tenha dúvida que o Lula também não tem participação nenhuma. Né? Agora, o que o Adélio Bispo tinha uma visão que ele era da esquerda, isso todo mundo sabia. Ele tinha uma empatia com a esquerda, todo mundo sabe disso. Mas aí, a manter a afinidade de relação, isso é inexistente. Agora, peraí, família. Olha o que esse advogado de cá fala. Ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Preste atenção aqui, porque a gente tem contra fatos, família, não há argumento. Eu gostaria que você aguçasse seus ouvidos. Preste atenção o que esse advogado primeiro fala. Deixa eu até virar a imagem aqui, ó. Vamos ouvir. Escuta ele aí, o que ele fala em primeira mão, o que ele fala. Vamos ouvir. Hospital de custódia, está recebendo a medicação, teve diagnóstico, o médico fez o prognóstico e, por incrível que pareça, o estado mental só piorou. E acontece muito.
Então, eu não gosto muito de falar de questão política aqui, porque o Brasil está num momento muito complicado. Você fala A, as pessoas te atacam. Você fala B, as pessoas te atacam. Então, você não pode falar absolutamente nada. Boa. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar consignado que a minha banca de advogados, isso aí eu falei para o Brasil todo e falo novamente em alto e bom tom. Nós trabalhamos nesse caso do Adélio, mas sem qualquer viés político partidário, qualquer um. Teve gente na minha banca defensiva que votou no Bolsonaro. Eu não tenho partido, eu não sou petista, eu não sou de direita, não sou de esquerda. A pessoa que me contratou pagou o início do contrato, não voltou, não pagou o restante, pagou apenas o início. Depois, eu tenho quase certeza que depois que ela viu a confusão que ocorreu na audiência de custódia, a pessoa, com certeza, e abriram até vários inquéritos policiais na Polícia Federal para tentar achar quem foi, né? Porque surgiram teorias da conspiração que a gente estava recebendo de facções, recebendo de partidos de esquerda, recebendo de políticos, recebendo dinheiro de emissoras. Peraí, ele falou isso aqui, ó. Peraí, gente. Ele falou isso aqui, que é mentira, que não tá recebendo dinheiro de emissora. Porém, o próprio cidadão aí, preste atenção, o próprio cidadão, ele deu uma entrevista aí, lá atrás, e ele mesmo falou que foi uma grande emissora que pagou ele. Olha a contradição aí. Vamos relembrar esse pedaço aqui. Escuta aí. Bolsonaro, mais uma vez, provocou polêmica com uma série de declarações hoje. O presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa ao deixar o Palácio da Alvorada logo cedo. Vamos rever isso Ele aqui. comentou a decisão judicial de considerar que Adélio Bispo não pode responder pela facada dada em Bolsonaro durante a campanha por motivos psiquiátricos. Como não recorri, agora ele é maluco até morrer. Vai ficar no manicômio judicial, uma prisão perpétua. Tô sabendo que ele tá aloprando já lá. Abre a boca, pô. Ah, não tem valor porque é maluco. Mas abre a boca, pô. Quem sabe deu fio da meada. Ao comentar o episódio, o presidente ainda questionou a atuação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso. A instituição impediu que o sigilo de um dos advogados de Adélio fosse quebrado. Por quê? Por que será que eles impediram que o sigilo dele fosse quebrado? E aquele advogado lá atrás, família, preste atenção, esse caso está tendo muitos desdobramentos aí. E nós aqui do canal, nós vamos entrar a fio. Nós aqui do canal, eu peguei esse caso aí, nós vamos ressuscitar esse caso, porque esse caso vai muito além do que você possa imaginar. Vamos continuar mais um pedaço. Mas Bolsonaro acabou atacando o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que teve o pai, Fernando Santa Cruz, desaparecido e morto durante a ditadura militar. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar conta para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conta para ele. A reação veio logo em seguida. Em nota, o Conselho Federal da OAB repudiou as declarações de Bolsonaro. Aí tudo, na época, tudo que o Bolsonaro falava na época, família, preste atenção. Tudo que o Bolsonaro falava na época virava polêmica. Aí esse advogado de Adélio, do Adélio Bispo, falou sim quem pagou ele. Falou sim. E ali ele tá falando que não falou. Mas a gente apurou aqui e chegou. E chegou ao veredito final. E o Adélio, família, ele já começou a abrir a boca. Vamos continuar vendo essa reportagem aqui. Vamos continuar. E disse que permanecerá contra qualquer tipo de retrocesso e na luta pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O próprio Felipe Santa Cruz também divulgou uma nota e disse que Bolsonaro age com crueldade e falta de empatia, comportamento que é de se estranhar de um homem que se diz cristão.
Acrescentou que é lamentável que o presidente trate a perda de um pai como se fosse um assunto corriqueiro e debocha do assassinato de um jovem de 26 anos. Santa Cruz ainda disse que o que incomoda Bolsonaro é a defesa que a OAB faz da advocacia, direitos humanos, meio ambiente e minorias, temas que ele insiste em atacar. Diante da repercussão negativa, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto durante a tarde. Numa live feita pelas redes sociais, enquanto cortava o cabelo no Palácio do Planalto, ele defendeu que Fernando Santa Cruz fazia parte de um grupo terrorista e foi morto pelos próprios colegas. Não foram os militares que mataram, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo que acontece. Isso mudou. Não quero mexer com os sentimentos do senhor Santa Cruz, porque não tem nada de pessoal tocante a ele. Eu acho que está equivocado e acreditar numa versão apenas do fato, né? Outra declaração polêmica do presidente foi em relação ao ataque à tribo Wayampi, no Amapá. Na semana... Tudo que Bolsonaro falava virava tema político. Tudo que Bolsonaro abria a boca era tema político. Agora eu quero aqui, ó, preste atenção, eu quero que você entre comigo aqui, porque um segurança do Bolsonaro contou detalhes, tá, família? Segurança do Bolsonaro, ele vem à tona e conta detalhes. Eu vou colocar na tela aqui, a gente vai acompanhar aqui, ó. O segurança trouxe detalhes de tudo aquilo que aconteceu. Vem comigo, o tema tá polêmico aqui, mas é assim mesmo, ó. O tema da live de hoje aí tá bem pesado, né? Mas vamos colocar aqui, preste atenção aí, ó. Vamos ouvir aqui o detalhe do segurança de Adélio. Vamos ouvir aqui, ó. A mureta, e ele fica assim, olhando assim, sabe? Olhando pro presidente. Quando eu atravessei a rua, eu escutei um disparo. O podcast Fala Glauber. Depois daquele disparo, todo mundo, aquela correria toda. Aí eu olhei assim, eu vi ele com a mão aqui, na barriga. Com a camisa amarela do Brasil, com a mão aqui. Falei, porra, o presidente tomou um tiro. Eu imaginei que aquilo ali fosse um objeto importante. Assim, o cara passou a faca, sei lá, ia fazer uma sepsia ali, dá 2 pontinhos, eu imaginando. Só que eu comecei a perceber mudanças no presidente, no deputado Bolsonaro, né? Porque ele começou a ficar muito branco, lábio branco. Aí eu, para deixar ele mais confortável, eu tirei o sapato dele, né? Puxei assim o sapato, porque ele estava gelado mesmo, sabe? A gente estava fazendo uma fotografia dele aqui, entramos com ele, observando, né? Não fez a tomografia, né? Escutou o médico lá de dentro, o médico falou, gritou: centro cirúrgico. A facada, houve uma torção de punho. Quando deu a facada, ele torceu o punho. Então, aquela facada furou o intestino, né? Aquela curvatura, né, que tem no intestino, furou em 3 lugares. O furou teve 3 perfurações. E a ponta da faca pegou numa artéria que passa atrás do coração. E eu parei na moto, cheguei na casa dele de madrugada, parei a moto. O presidente abriu a porta, que era um deputado, né? Que era o candidato. Ele abriu a porta. E eu percebi também que ele estava meio, sabe, assim, na dele, meio calado e tal. Aquela sensação estranha, assim. Porque ele sempre brinca. O cara é muito, sabe, brinca com todo mundo. Todo mundo assim, sabe? Aquela brincadeira dele. Um cara muito, muito natural, muito espontâneo. Então ele... Eu briguei, eu falei, e aí, chefe, tudo bem? Tudo bem, não sei o que. Percebi que ele estava meio... Ele chegou também. Trabalhou na Polícia Federal, e todo candidato da presidência tinha segurança da Polícia Federal. E aí começou a chegar a segurança também, né? E eu fui no carro dele, eu estava dirigindo o carro, nos carros e tal. E eu corri no dia 5, no dia anterior. Esse brinco nós fizemos no dia 5, dia 6 eu saí do Rio em direção a Juiz de Fora. E aí, o carro dele. Eu fui dirigindo, o Cordeiro, ele, o Carlos também. Tocamos para Juiz de Fora. Ele calado também, não falou muito e tal. Aí chegamos lá
lá em Petrópolis, né? Na Serra de Petrópolis, lá tem uma padaria grandona e tal. E a gente parou ali pra tomar um café, que a gente saiu muito cedo, né? Madrugada, 4 horas da manhã e tal. Ele parou ali, já tava, acho que lá, tava clareando o dia, não lembro. O pessoal já bombava com ele, né? Pô, o presidente ali e tal, chamava ele de presidente. Porque ele bombou, né, cara? Já tava eleito. E ele, assim, meio, sabe, não era aquele cara que tava... Eu tava acostumado a ver nas campanhas, sabe? Durante... Tava meio... Travado. Ali. E aí ele... A gente tomou café. Eu ainda perguntei pra ele, chefe, alguma coisa? Ele, não, tudo bem e tal, mas mandei. Seguimos viagem. Quando chegou em Juiz de Fora, tinha um campeiro central assim, e tinha uma jornalista. E o jornalista viu aquelas viaturas, né? Fez sinal para que nós parássemos. Ele mandou encostar, eu encostei o carro ali. Ele desceu para falar com a jornalista. Só quis saber, né? Pô, o senhor tá aqui em Juiz de Fora, tal, também. Normal. E tinha um cara, esse dia tinha um cara de preto, calça preta, camisa preta, encostado aqui na mureta. E ele ficou assim, olhando assim, sabe? Olhando pro presidente. Olha isso, presta atenção, gente. No caso, então, deputado, né? Que ele não tinha se deleito. Presta atenção, gente. O cara encostou assim, mas ficou bem próximo a ele ali. Aí eu percebi, já encostei no cara. Dei a volta aqui e fui pra trás do cara. Falei, pô, o cara é estranho, sabe? Imaginei que o cara fosse tentar alguma coisa contra ele ali e tal. Aí ele percebeu que eu estava atrás dele ali, ele olhou assim para trás 2 vezes, percebeu que eu estava de olho nele ali, ele acendeu um cigarro e atravessou a pista. Eu atravessei atrás dele. É um informante, Achei um cara estranho, suspeito ali. Né? Informante. Eu atravessei atrás dele. É um informante. Ele meteu o pé, né? Informante. São voados. Isso é informante do Adélio. Olha isso aqui, Fabinho. Temos que chegar aqui. Calma, a live é devagar. Não me apressa aqui não, porque vocês têm que prestar atenção nos detalhes. O segurança aí tá falando do informante, na minha concepção. Vamos continuar aí. Atravessou a segunda pista, eu estava atravessando a primeira, né? E ele meteu o pé. Aí eu voltei, já falei com o porteiro, o cara que estava comigo. Falei, pô, cara estranho, o cara meteu o pé, saiu correndo aí e tal. Aí, enfim, aí acabou aquela entrevista dele ali e tal. Foi pro primeiro evento. Um dia, que era um hospital que tratava de crianças com leucemia. E ele queria visitar esse hospital. Ele pediu, o presidente, não, quero ir lá. Quero ver as crianças, quero... Pô, tem que ir lá, eu quero ir lá. A gente parou nesse hospital, na porta desse hospital. Parei, desceu dos carros e tal. Eu falei pro Cordeiro, vai com ele lá. Acompanha ele dentro do hospital e vou ficar fora. Né? Tinha camisa, roupa, e a pistola dele estava ali, né? Material nosso ali. Eu falei, pô, vou ficar fora tomando conta do carro. Viatura, não queria entrar ali. Né? E você já estava sentindo esse clima estranho e esse cara que chamou a atenção também, né? O cara correu, então, o cara acendeu um cigarro e meteu o pé. E eu fui atrás dele, quando ele percebeu, Ele percebeu que você tinha notado. Informante. O que eu fiz? Isso aqui é grave, tá, família? Isso aqui é gravíssimo, isso aqui, ó. Você não tá entendendo aqui. Ele acaba de falar aqui que tinha alguém ali de preto que foi avisar Adélio Bispo. Olha, família, Adélio Bispo jamais esteve sozinho nisso aí. E essa conversa fiada de advogado aí falando que foi a igreja que pagou, isso é pra boi dormir. O Adélio já começou a abrir o bico, hein? Vamos continuar aí. Deixa o like aí, galera. O pessoal tá chegando aí, ó. Não esquece do like, não, gente. O pessoal tá esquecendo de deixar o joinha. Deixa o joinha, já vai se inscrevendo aí no canal e vai colocando sua opinião aí, ó. Vamos ver se a gente bate 2.000 likes aí rapidinho, tá? Não deixe de deixar o like, família. É importante. E já, Bolsonaro nós estaremos aqui
transmitindo para vocês dentro de instantes. Bolsonaro no Rio de Janeiro, hein? Já Bolsonaro no Rio de Janeiro. E a gente vai trazer as atualizações aqui para vocês. Vamos continuar então aqui. Cheguei o carro, postei assim na parede, no muro do hospital. Fiquei esperando acabar o evento para ele entrar no carro e ir no segundo evento. Tô lá assim na mureta, no muro do hospital. Aí vi um cara com roupa paisana. O cara falou assim: você que é o Max? Sim. É mesmo? É. Falei: sou eu. Por quê? Sempre me posicionei de uma forma com que eu consegui sacar minha arma rápido, sabe? Então eu já estava ali numa posição mais estratégica. Precisar sacar a arma rápido. Ele falou: você que é o Max? Eu falei: sou. Por quê? Aí ele meteu a mão no bolso, pegou a carteira, identificou. Eu confesso, eu não lembro o nome. Todo serviço reservado daqui da Polícia Militar de Minas Gerais. Posso falar com você um minuto? Claro. Peguei a minha carteira e também me identifiquei. Sou sargento, sou sargento da PM do Rio. Ele falou: não, eu sei. Queria conversar com você. Eu falei: pô, cara, agora. Ele pegou um mapa, abriu aqui, deu a roupa, tirou um papel, é um mapa. Ele falou: olha, nós temos um informe, tem uma diferença de informação para informe, né? Informação é fidedigna. Informe é uma coisa mais um dado ali. Mais um dado. Ele falou: nós temos um informe por as provas dele, tá? E vamos fazer uma sacanagem com o nosso presidente hoje. Aí ele pegou aquele papel, botou no capô da... Pessoal, aí tem coisa estranha. A polícia local está sabendo coisas que a polícia federal não estava sabendo. A polícia local... É, isso mesmo, sobrenatural, isso mesmo. Aqui é pesado, família. Aqui é pesado. O vídeo que tá lá no canal do Sobrenatural. Família, preste atenção. Como assim, gente? Agora a verdade está vindo à tona. O segurança do Bolsonaro recebeu informações. Preste atenção. O segurança do Bolsonaro recebeu informações. É muito estranho, né? Estranhíssimo. Reparem só. Vamos lá. São coisas inéditas. Né? Vamos lá. Como que esse Adélio agiu sozinho? Com tudo, né? Essa logística. O cara vai no clube de tiro, né? Depois o cara vai no evento. Meu, e foi... É inacreditável isso, família. É inacreditável. O segurança do Bolsonaro já sabia que ia acontecer algo. Concentração. O PT, tudo quanto é coisa ruim, tá aqui. Ele não pode ir para esse lado. Ó. É uma rua, uma praça. Aí do lado da prata tem uma rua. Faz sentido de ter as pessoas chamando ele de lixo, como o Adélio tinha falado. É um lugar povoado por petistas. Informe. Isso. Beleza. Saímos do primeiro evento do hospital. Falei: pô, cara, obrigado. Valeu a dica. Passei para os companheiros. Falei: olha, tá acontecendo isso. A gente tem que ficar ligado aí, porque recebi esse informe e tal. Beleza. Vamos pro segundo evento. Era um hotel, o presidente discursou nesse hotel, tudo mais, tal. Vamos pro terceiro evento, quarto evento. Vamos comer um negócio na rua. Lá no... Rapaz, poderia ter sido evitado, hein? Olha isso aqui, revelações inéditas, bombásticas. O caso do Jair Messias Bolsonaro da facada poderia ter sido evitado, hein, Brasil? Olha isso aqui. Segurança recebe um informe. Cara, tinha que passar a mão no telefone, ó, pedir reforço, irmão. Cadê Polícia Federal? Cadê Polícia Militar? Tinha que ter cordão de isolamento. Nunca na vida Bolsonaro podia estar ali no meio daquele povo, gente. Se recebe... Ó, se coloca. Se você recebe uma informação que o lugar tá perigoso, que vão tentar alguma coisa contra a sua vida, você recebe uma informação dessa, você não ia bater um gancho na hora e pedir ajuda, tinha que isolar, eu não podia ter contato com as pessoas ali naquele momento, não, família.
Olha isso aqui, vai vendo. E só agora, depois de 6 anos, a verdade vem. E o Adélio tá abrindo o bico. Calma aí, daqui a pouco tem o Adélio abrindo o bico aí. Um restaurante self-service desse bem simples, né? O presidente sempre gostou disso. Nunca tentou essa situação aí de muito gosto, nada disso. A gente comeu lá nesse restaurante self-service e fomos pro último evento, que era a praça. Entramos nos carros, estrada. Aí era uma subida, uma rua bem íngreme, e assim, então, quando chegou lá em cima, cara, no topo, eu olhei assim, era um mar de gente, cara. Um mar de gente. Como é que a gente vai chegar de carro ali? Eu vi a praça, um mar de gente, coisa assim, absurda. Porque tem um planejamento, né? Tem toda uma forma. 40 mil pessoas, né? Popular que vai ter ali. Sim, 40 mil pessoas. Pode ser surpreendido. Você imagina 40 mil pessoas? Deixa eu fazer o outro break aqui. Na manifestação da Paulista, 40 mil pessoas. Tinha 180 mil pessoas. Não é 180 mil. Falei besteira aqui. Era o cálculo que a gente tinha feito, 280 mil pessoas, né? 3 Morumbis, não, foi 180 mil mesmo, 3 Morumbis lotados, segundo a estatística da USP, do Datafolha que o Bolsonaro... E aí nas passeatas, aquele volume ali é de 2 milhões de pessoas, né? Eu não acredito que tinha 2 milhões de pessoas ali, mas pelo menos umas 500 mil pessoas. Você imagina 40 mil pessoas, era... Aquele, vamos pelos dados da USP, não vamos contrariar eles. Se ali na Paulista tinha 180 mil pessoas, 4, 8, 12, 16, vamos por 20. 1/5 da Paulista estava lá nesse dia em Minas Gerais, tá? 1/5 daquilo ali da Paulista. É um emaranhado, era uma praça, não era a Avenida Paulista. Então você imagina o que era a dificuldade para chegar até onde o Bolsonaro precisava. Vai lá, Max, segue. E eu vi o carro, o pessoal, quando viu o comboio descer na rua, já foi pra rua, sabe? Já foi pro trânsito ali. E eu buzinando, assim, tal. Aí cheguei nessa praça. O que ele ia fazer ali? Ele ia apenas atravessar a praça aqui, ó. A gente pegou os carros, deu uma volta, ficamos esperando ele atravessar aqui. Ele só foi falar com o povo. Entendeu? Coisa assim, bem rápida. A gente ia atravessar, era o último evento. Ele ia atravessar essa praça, entrar no carro, e nós íamos em direção ao Rio de volta. Já tinha cumprido a missão. Aí, peguei o carro, parei aqui, ó. Abri a porta, fiquei esperando ele atravessar aqui. Já foi nas costas do pessoal, né, cara? Aquela coisa toda. Quando chegou aqui, ele não entrou no carro. Ele acabou sendo conduzido pelo povo, pela multidão, ninguém imaginava. Já tinha aquela preocupação. Mas já tinha o informe. E aí, atravessou-se a rua. Foi para aquela área onde o policial... Que é aquela cena dele, ele tá no carro, né? Na porta do carro. Sim, quando ele atravessa, eu falei, caramba, ele não entrou no carro. Pensando, né? Eu bati a porta do carro, tranquei. Quando eu atravessei a rua, eu escutei um disparo de arma de fogo. Estampido. Aí, todo aquele disparo, todo mundo, aquela correria toda. Aí eu olhei assim, eu vi ele com a mão aqui, a barriga. A amarela do Brasil, solto, com a mão aqui. Falei, porra, o presidente é muito... Isso que a gente falar, né? Imaginei que... Tu escutou o estampido e com a mão... arma de fogo. Vou explicar depois o que foi o estampido. Eu imaginei, falei, porra, o presidente tomou um tiro, né, cara? E a Polícia Federal estava ali com ele. Vamos ressaltar aqui o trabalho de excelência que foi feito por eles. Tá? Eles fizeram um briefing de tudo. Tipo, foram em hospitais, saída mais próxima, caso acontecesse alguma coisa, onde é a delegacia, onde é o hospital, como ia extrair. Então, os caras foram 10. É aquilo que eu contei lá desde o início. Quem vive de sorte é cigano.
A gente tem que viver do nosso conhecimento, da nossa técnica. E eles realmente fizeram a diferença naquele momento. E aí, quando eu consegui chegar, estava com a mão aqui, na barriga. Falou, ele que eu levei um chute. Ele não sabia o que tinha acontecido naquele momento. E aí, a Polícia Federal botou ele dentro do carro, extraiu ele dali, né? Tirou ele dali. E o Adélio já tinha sido seguro ali, já tinha prendido o Adélio. Só que o povo queria linchar o Adélio. E um dos policiais federais preservou a vida do Adélio. É sua missão. Isso é que é bacana também, sabe? A gente tem que... É o certo, cara. O cara preservou a vida do Adélio. Então, aquele disparo que ele fez, eu também não tenho certeza. Eu ouvi falar que o disparo foi no cadeado do portão. Era uma garagem. E o policial federal queria ficar ali dentro com o Adélio, naquela garagem ali, para preservar, cara. Porque eu queria meter a porrada e linchar ele ali. E é dever do policial fazer isso, sabe? Então, é mérito também desse policial, sabe? Ele agiu. Mas como que o policial dá um tiro no cadeado? Como que o policial dá um tiro no cadeado? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele escuta o tiro no cadeado na mesma hora que o Bolsonaro toma o negócio na barriga? Tá esquisito, hein, família? Tá bem esquisito isso aí. Vamos continuar aqui. Mais um pedaço aqui, mas tá estranho. Vamos lá. Correto na legalidade. Então, o disparo... Seria legal ouvir esse do policial, né? Também o que o Adélio falou, as primeiras palavras depois da facada para ele. Isso seria legal. Falam que foi para dispersar a multidão, para ele ficar com o Adélio ali dentro. E esse policial também chegou a ser agredido, porque o povo queria pegar o Adélio. Então, e nesse momento ali, ele estava com a Adélio, era de segurança. A equipe fez a extração. É de responsabilidade do policial preservar a integridade física do preso. E ele preservou a integridade física do preso. E aí, a gente já foi para o hospital. E aí saiu aquela extração, né? Botou no carro e estava nessa aqui. Já estava com eles ali o tempo todo. Eu e o Capitão Cordeiro, a gente estava junto. A gente viajava no carro da Polícia Federal também, no carro dele, estava sempre junto ali. Estava ali para famar com o presidente. E aí, quando chegou no hospital, eu peguei uma maca. Eu desci, peguei uma maca, uma cadeira. E alguém falou, não, pega a maca, pega a maca. Eu peguei, no início tinha uma cadeira, ele não, pega a maca. A gente peguei a maca, puxei assim, ele deitou na maca, mas estava bem, sabe? E eu não vi sangue, zero, camisa amarela, eu vi a roupa cortada ali. E aí o médico veio, olhou, aí eu levantei a camisa, eu vi um cortezinho assim, desse tamanho. Cortezinho pequeno, sei lá, 3 centímetros. Uma faca fina. Eu imaginei que aquilo ali fosse um objeto importante. Assim, o cara passou a faca, sei lá, ia fazer uma asepsia ali, dá 2 pontinhos, eu imaginando. Só que eu comecei a perceber mudanças no presidente, no deputado Bolsonaro, né? Porque ele começou a ficar muito branco, lábio branco. Aí eu, para deixar ele mais confortável, eu tirei o sapato dele. Que é a parte que tá repetindo, peraí. Puxei assim no sapato, o pé tava de projetil. Às vezes, o projetil... Não tem como chegar perto do Adélio. Eu não sei se houve recurso ou não. A informação que eu tenho é que não houve recurso, e a parte mais interessada em saber se ele era uma pessoa capaz ou incapaz de entender os atos, os crimes, as condutas que ele comete. A parte interessada, é claro, é a parte da vítima. De qualquer maneira, por se tratar de um crime, o Ministério Público ele também deveria se pronunciar acerca desse estado mental do Adélio Bispo. E quando a gente está vivendo um momento como esse no Brasil, de quem matou Marielle, depois prendeu, não basta, quem mandou matar Marielle, acharam o mandante, agora quem mandou o mandante mandar matar Marielle,
isso nos deixa muito intrigados. Por que é que, no caso do Adélio Bispo, não se foi até o final? Por que a Polícia Federal não tem a mesma gana de saber quem tentou matar um candidato e depois presidente da República, mas tem uma gana enorme em tentar esticar o caso de uma vereadora do Rio de Janeiro? Eu não sei se foi plano de alguém, se da direita, se da esquerda, não sei se foi um tiro certeiro, um tiro que saiu pela culatra, ou se foi mesmo coisa de alguém que não tem uma saúde mental digna de maiores investigações. Mas o fato é que, porque isso tudo está acontecendo no caso Marielle, devia também, por parâmetro, por justiça, acontecer no caso Adélio. Isso só mostra o descompromisso que os nossos órgãos de persecução criminal, polícia, Ministério Público e Judiciário, têm com a verdade dos fatos, e que toda vez que nós vemos uma grande movimentação dizendo da preocupação com a verdade dos fatos, isso não passa de mera tática política, e é muito desestimulante para um profissional do direito estar diante de uma situação como essa. Agora, Maria das Graças, a irmã do Adélio, vai lá visitar ele e vem com notícias. Pessoal, só um minutinho aqui, pessoal. O caso é o seguinte: o Adélio, vocês vão ver a entrevista dele, o Adélio não tem nada de louco, pessoal. O Adélio não tem nada de louco, tá? Isso daí é tudo maracutaia, pessoal. Não tem nada. O cara tava super lúcido. Viajar pra cá, viajar pra lá, entendeu? Foi espionar o local antes, tentou agir antes. Vai, filhão, solta o vídeo logo, filhão. Solta o vídeo, filhão. Queremos ver o vídeo. Sobrenatural News. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. Vamos ver aí. A irmã do Adélio. Faltando 4 quilômetros. Irmã do Adélio Bispo vai visitar Adélio e volta com bomba. Papai, é agora, hein? É agora, Brasil. Deixa o like aí. Deixa o likezinho aí, galera. Oh, meu Deus do céu. Não tem nem 2.000 likes ainda. Não, é inaceitável. É inadmissível um negócio desse. Família, nós estamos aí, ó. Já passaram aqui 25 mil pessoas. Não tem nem 2.000 likes, poxa. Aí não dá. Meu Deus do céu. Família, vem comigo. Dá o like aí, meu Deus do céu. Só tem 1.600 likes. O like é para disparar a live, para mais pessoas chegar até o nosso canal, família. Só isso, eu não ganho dinheiro com like, não. O like, quando você dá o like, você tá falando que gostou do conteúdo para entregar para mais pessoas, só isso, tá? Me ajuda aí, vamos subir aí, vamos bater 2.000 likes aí. Vamos lá. Olha ela aí. Maria das Graças, irmã de Adélio Bispo. Olha a bomba, olha a bomba. Olha mais perto, aqui no presídio, aqui dentro dessas árvores, estão fechando aqui na estrada. Falta 300 likes. E seguindo o caminho, faltando menos de 1 quilômetro para o presídio federal. Vira à esquerda, valeu? Pessoal, deixa o likezinho aí, família. Não esquece não, ajuda aí. Aqui o Waze orientando o nosso caminho para chegar até o presídio. Uma viagem aqui para... Vira à esquerda, valeu? Aqui para virar à esquerda. Encostar aqui para ser uma virada segura. Minha viagem longa, né, Maria? Começou quando? Não sei que é um lugar bem distante. Muito longe, assim. Maria, estamos perto. A irmã de Adélio Bispo. Já a primeira placa, né? Visitá-lo. Seguir o caminho aqui. Vamos que vamos, família. Tenta o dedo no like, compartilha aí. É como se você estivesse indo com a gente, tá? Até o Adélio Bispo, que é o cara mais procurado pelo jornalismo brasileiro desde e nem o Roberto Cabrini conseguiu chegar para entrevistar o Adélio Bispo. E deles, toda a área de segurança máxima tem esses cones aí para dificultar qualquer tipo de Gramado estava aqui, áreas de exército, Polícia Federal, esses outros líderes de facção, mais um bioma. E o Adélio, 4 anos e meio, deveria estar num hospital, mas não, ele está aqui na penitenciária federal. Deixa o like aí, galera, ajuda aí. Aqui, os tubos aqui para que ninguém ande em alta velocidade, claro que isso é para evitar um resgate, por exemplo, então teria dificuldade dos carros passarem em alta velocidade, não é possível. Então isso é uma medida de segurança
para chegar até a penitenciária. O Adélio, como disse, os laudos do psiquiatra orientam, dizem, recomendam que ele precisa ir para um hospital psiquiátrico. Mas ele está isolado. E já houve medida, acho que tem uma ação para que ele vá para o hospital. Mas a justiça não decide. Ele já foi para o hospital. Parece haver um interesse de que ele permaneça isolado. Ele já foi para o hospital. Só foi o barbudo ganhar. Ninguém que não seja agentes públicos. Só foi o barbudo ganhar e ele foi para o hospital. Nervosa. Tentar, né? A irmã dele tá muito nervosa. Vamos lá, família, deixa o like. Falta 200 likes aí para 2.000 likes. Ajuda aí. A irmã, na verdade, vai servir de informante, né, do jornalista que tá lá, que é o Joaquim Carvalho. Matéria exclusiva dele para o Portal 247, que a gente está repercutindo aqui. Portal 247. Curta, compartilhe, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que quer sim o Brasil de Guarulhos. Assim como o Tavinato falou, queremos saber quem matou Marielle, mas queremos saber por que o Adélio Bispo tentou matar Jair Messias Bolsonaro. Para cada dessa que muitos colocam como o maior ponto de mérito da vitória do Jair Messias Bolsonaro. Olha aí, chegando lá agora. Por conta do esfaqueamento, né? E aumentou demais a popularidade do Bolsonaro. Então tem gente que fala que isso é coisa da direita, tem gente que fala que isso é coisa da esquerda, e na verdade ninguém consegue falar com o Adélio Bispo, que está inimputável, preso em Campo Grande, e a irmã aí querendo uma transferência para Belo Horizonte, que eles são de Minas Gerais. E ele já foi transferido, né? Vamos ver o que a Maria das Graças vai voltar falando, né, em relação a esse encontro que ela vai ter com o irmão Adélio Bispo, o grande responsável pelo atentado contra Jair Messias Bolsonaro em 2018. Tudo bem? Vocês ouviram que uma pessoa se dirige a mim, e era, na verdade, ele estava acompanhado de um outro policial penal federal, os dois armados de fuzis, e eles então disseram que eu não podia ficar ali, e que a Maria das Graças teria que ficar antes do portão, e que, ao ver um sinal lá de baixo, um sinal com a mão, ela então desceria. Então esperamos em outro local, ali antes do portão principal ali da penitenciária, nós permanecemos ali por cerca de 20 minutos, até que Maria das Graças foi chamada para que fizesse a visita presencial ao irmão. Exato. Eu já me aproximei de áreas assim, realmente eles são bem criteriosos e não deixam nenhum carro que eles não saibam de quem é parar. Isso, é exatamente o que eu estou falando, tá vendo? Somente veículos autorizados. Então, se eles não sabem de quem é, no caso do Joaquim fez uma carona para ela, pelo que eu percebo, né? Ela talvez estava autorizada a entrar, mas eles não, e aí eles expulsam mesmo. É bem assim. Eu errei o caminho uma vez aqui. Falta 100 likes, família, 2.000 likes. Deixa o joinha aí, ajuda aí. É onde moram, né? Os membros ali do Exército Militares. Então, agora, a Maria das Graças entra, então, no presídio, depois que nós tivemos que nos retirar. E agora ela, uma outra moça que veio fazer uma visita, entrou, ela está 10 minutos antes para fazer o cadastro. Maria das Graças desceu agora para fazer a primeira visita. Ela desceu na companhia de uma jovem, depois começaram a descer juntos, mas ela desceu até um pouco antes por conta do cadastro que ela terá de fazer. Existe um rigor de segurança. Nós estávamos lá, nós tivemos para esta reportagem. E aí, quando eu iria fazer mais imagens dela, então 2 policiais penais, né, federais, então me abordaram e disseram que eu não podia fazer nenhum tipo de gravação lá dentro. E eu também não pude entrar. Então, estou aqui aguardando a Maria das Graças para saber como foi esse primeiro encontro pessoal, essa primeira visita pessoal. Ela fez 2 visitas virtuais e agora ela terá uma primeira visita virtual. Nós estamos ouvindo alguns tiros, né, ou parece ser tiros. Ali é uma área restrita também, não podemos entrar naquela área. E desde que nós chegamos, nós temos ouvido esses tiros. Parece ser tiros, né, parece ser treinamento da polícia penitenciária. Parece ser isso, esses barulhos todos. Fica a cerca de 300 metros para lá. Ali começa a entrada da penitenciária federal, onde existe um disciplinar penitenciário. Cada preso fica numa cela e individual, 22 horas por dia, sem conversar com ninguém. E ainda tem 2 horas que é de banho de sol. E 2 horas não são usadas para banho de sol, porque antes tem revista para ir até o banho de sol e tem revista quando volta. E ali, olha, na penitenciária federal, neste momento, a irmã do Adélio, o Maria das Graças, Ana Oliveira, conversa com o Adélio. A visita começou às 1h30 da tarde e ela vai até às 4h30. Portanto, 2 horas e é meia. a primeira vez que terá um período mais longo de visita. A Maria das Graças conseguiu fazer 2 visitas virtuais. Uma demorou 20 minutos, a outra foi 30 minutos.
E uma terceira, que deveria ter sido realizada, acabou não ocorrendo porque o DPEM não enviou a senha de acesso. Então, para ter duas está tendo agora a visita presencial. É um tempo demorado. É fato que a visita ela é monitorada. Tem de gravação, tem câmeras, mas é a primeira vez que a Adélio terá tempo para conversar com alguém da família e um contato presencial, né? Embora exista um título, né, que separe visitante daquele que é visitado, mas é um período longo. Então vai ser a primeira vez que existe esse contato, mas vamos ter 4 anos e meio. E a maioria das vezes tem certeza de que o Adélio não fez aquilo que é atribuído a ele. Ela tem certeza, mas ela só acredita que ele fez o que ele disser que fez. E ele não fez? De conhecer o Adélio desde criança. Brincadeira. Ela ajudou a criar o Adélio, ela é um pouco mais velha. Ele não fez? O Adélio, a família, né? Perdeu a mãe e ela foi, então, o papel de uma mãe. Que dava do Adélio, foi do Adélio. Meu Deus do céu, tá de brincadeira. Quando ele não estava trabalhando fora, ele vinha e ficava grande parte do tempo com a Maria das Graças. Também durante um período inimputável. Mas depois ela se abriu um pouco mais. Vamos, então, a este primeiro relato feito na porta do fórum. Vamos ver. Como foi a condução do irmão? Hoje vocês falaram durante 3 horas. Como foi? Ele estava no restaurante, conversou demais. Prometeu a deixar eu falar. Mas ele ainda falou que ele falou, meu irmão, cuidado. A única coisa que eu te peço para você colocar na mão do repórter é que aquilo que acontece é muito maçônico. E esse maçônico tem que acabar. Porque a pessoa que não conhece vai na Bíblia e vê no capítulo 16 e aí eu não sei porque eu nunca peguei uma Bíblia para ler, né? Agora, ele falou todo livro da Bíblia tem o capítulo 16. Agora, você acha que ele... Papo de louco mesmo. Está bem? Assim, isso o que ele disse é o que ele já disse outras vezes, que ele tem acha que a maçonaria está por trás dessas coisas todas. Mas, como é que ele está? Na mente, né? Ele fixou na mente, porque... Olha, pessoa... Psiquiatra. Ele não comentou muito, ele foi praticamente assim, lá em pé, assim, de conversar algumas outras coisas, não tem causa familiar. O que ele fala? Mas chegaram a falar isso? Falou lá. O que falaram? Ele pediu, por favor, ver as conversas que ia conversar, porque está 5 anos fora. E o que ele falou? Por que ele fez isso? E nem ele sabe. Porque a única coisa que ele me falou foi isso. E ele pediu uma medida de segurança dele. Ele entendeu o porquê transferiu ele de lá para cá. O próprio advogado? O próprio advogado. Ele falou que não confia no advogado? Não confia e eu não procurasse ele também. O Zanoni? Ele acha que ele só está trancado aí e ainda não saiu e não tem tratamento porque o Zanoni. O caso do Zanoni, ele fez essa transferência de medida de segurança. Não tinha necessidade. Ele não falou nada sobre Bolsonaro? Não comentou nada. Mas fala que o advogado que escondeu ele lá. Isso. Se não fosse o advogado, ele não estaria lá. Não estaria. Ele estava lá no outro presídio e ele falou que o outro presídio era até melhor do que eu já passando aí. E por que ele aceitou o Zanoni como advogado? Não sei. Está reclamando do advogado. Mas ele não confia no Zanoni? Não. Foi ele que pediu para afastar o Zanoni. Ele ficou afastar o Zanoni? Ele falou do Zanoni? Falou que o Zanoni estava cuidando dele, mas praticamente não cuidou, porque abandonou ele. Que foi quem comprou aí e abandonou. Foi. Pediu transferência, medida de segurança. Agora, deixou ele lá dentro, não faz nada, ele fala e nem a taxa de seu artigo. E nós analisamos todo o curso do processo. Em 4 anos, uma pessoa sem tratamento, sem medicamento, sem tratamento psicológico, sem receber o psiquiatra, sem o psiquiatra recebê-lo, sem acompanhamento de psiquiatra, sem acompanhamento de psicólogo, sem essa equipe multidisciplinar. Meu pessoal, agora preste atenção aqui, por isso que eu gosto do pessoal que frequenta meu... Ambulatorial. Ou se houve, né, como diz, uma tentativa de homicídio ou uma lesão grave, ou ele já cumpriu 4 anos e meio, e é réu primário de comportamento. Não sei o que levou o magistrado a fazer isso. O Adélio renega essa relação com esse curador judicial. Diz que não conhece, que não tem trato, que ele não representa, que não assiste, que não advoga para ele, que não defende. Então, causa estranheza e um estranho cai de paraquedas, sem qualquer relação, sem qualquer comprovação de interesse, e se torne o curador processual de uma pessoa que ele não tem nenhuma relação. Se dissesse que o Adélio Benz uma pessoa tivesse forças e que isso poderia oferecer alguma vantagem para o curador, ainda assim eu ficaria calado. Mas no caso do Adélio Bispo, é uma pessoa paupérrima, sua irmã é tão pobre como não tem bem, não tem patrimônio, não tem dinheiro, e aí causa realmente perplexidade que essa pessoa venha, um estranho venha aqui e oferecer e o juiz o indique, o aceite para que ele seja o curador processual. Maria das Graças, agora você vai falar com a juíza. Isso aí. Qual é a sua expectativa?
Eu espero que nós consigamos alguma coisa, né? Porque talvez falar com a juíza é o seguinte, melhor que ir no presídio. Então, só de eu saber que eu estou falando com ela e ela poder me ajudar nisso aí, porque a esperança que eu quero tirar meu irmão daquele lugar. Eu sou um filho, né? Ele é o meu filho também. Tá ótimo. Então vamos lá. Quando você, como jornalista, no caso do Joaquim, começa a aproximar da família... Dona! Você... O monstro tem parentes, e parentes bons. Você vê que essa mulher tem uma bondade no coração, né? Uma pessoa humilde. E você acaba, às vezes, se afetando um pouco por essa questão. O Adélio, na minha visão, ele é um cara que teve uma tentativa de homicídio no currículo. É monstruoso. A questão é que eu não sinto que foi por vontade dele, assim como muitos que estão aqui sabem disso. Não teria motivo para um cara humilde como ele ali atacar um candidato. A Maria das Graças, que nem era o favorito na ocasião. Ela vai visitar agora por vontade própria. Com a juíza, que vai decidir sobre a curatela do Adélio. Dá a entender que teve algum benefício que foi ofertado a ele, e ele tomou essa atitude extrema que acabou, graças a Deus, não dando certo, né? Não levando o Bolsonaro embora. Senão ele seria um assassino. Ele é promovido do cargo de tentativa de homicídio para um homicídio. E ele não tem nenhum homicídio na ficha. Chama atenção. Então, justamente contra um candidato à presidência. Esse é o maior mistério que a política brasileira tem até hoje, e infelizmente, por conta da polaridade estar tão acesa, ele está inacessível, porque ele pode sim derrubar um presidente ou validar uma candidatura. Adélio Bispo tem esse poder. Se vir à tona a verdade dos fatos, e ele realmente não seja louco, como estão pintando e bordando, pode dar M para um dos dois lados. E aí eu não sei quem é que está mais interessado no silêncio de Adélio Bispo, se é a esquerda ou a direita. A gente só vai saber isso quando tiver com ele frente a frente. Mentira! Se o cara... Pessoal, é muita coisa, né? Tá bem polarizado mesmo essa questão do Adélio aí. Tá uma polarização violenta. Muita coisa tá acontecendo aí. Agora, família, saiu uma notícia aqui, ó. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vem comigo. Saiu uma notícia aqui inacreditável agora. Acaba de sair uma notícia aqui concernente ao Barroso, família. É isso mesmo, uma notícia pesada concernente ao Barroso. Tá aqui, ó. Rapaz, essa é pesada, hein? Aqui, ó. Acaba de sair aqui, ó. E eu vou colocar aqui, hein? Vou colocar aqui, eu quero que todos vocês aí prestem muita atenção nessa notícia que está viralizada aí agora. A gente vai ter que interromper aqui para trazer essa matéria do Barrosito. Aqui, ó, vai abrir a tela aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí é o Barroso, todo mundo sabe. E agora enquadraram ele aí. Você vai clicar aqui, ó, e nós vamos para lá rapidão. Você vai clicar aí, você vai conhecer meu segundo canal, tá? É o Vlogs do Barba. Clica aqui, ó, que a gente vai para lá agora. Clica aí, vamos entrar ao vivo lá agora. Clica aí que você será direcionado automaticamente pro meu segundo canal aí, que é o Vlogs do Barba, e a gente já vai entrar lá ao vivaço com essa informação do Barroso, beleza? Só clicar aqui, ó. Te espero lá, tá, família? Clica aí e vão lá comigo. E a gente vai voltar daqui a pouco com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Clica aí. Clica aí.